Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis e hoje eu quero compartilhar um texto que está em 2 Reis, capítulo 22, e convido você a ler comigo. Como eu estou com um dispositivo móvel hoje, eu peço então que acompanhe a leitura. Vamos ler os versos 8, 10, 11 e 18 e 19. O 8 diz o seguinte: Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Uquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Verso 18. Aqui o rei Josias, um rei piedoso também, nesse ínterim, ele, acerca do livro encontrado no templo que estava perdido, ele mandou emissários para consultar uma profetisa chamada Hulda. Então, ela dá a resposta que está aqui no verso 18. Digam ao rei de Judá que o Senhor, que o enviou para consultar ao Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. E aí ela promete, o Senhor promete pela boca da profetisa: portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Bem, o que acontece aqui? Josias, ele é o bisneto do rei Ezequias, piedoso rei, mas com a morte de Ezequias ascendeu ao trono Manassés, que foi um dos piores reis de Judá. Toda a reforma espiritual que Ezequias promoveu no território de Israel, entre o povo de Israel, eliminando toda a idolatria entre o povo, Manassés não seguiu os caminhos do pai. Ele trouxe tudo de volta, reergueu tudo que o pai destruiu. E aí, falecendo então Manassés, subiu o filho dele, Amon, ao trono, mas esse não durou 2 anos. Conspiraram contra ele e o assassinaram. Então o filho de Amon, Josias, aos 8 anos de idade, assume o trono e com 18 anos de reinado, aos 26 anos de idade, ele já tinha temor no coração. Ele viu os erros cometidos pelo teu pai, embora com 2 anos de reinado, principalmente pelo seu avô Manassés. E ele decidiu no seu coração servir ao Senhor. Então, como o templo estava destruído, ele mandou mensagem para o sacerdote Uquias: faça todo o levantamento dos tesouros no templo para que façamos reforma novamente. E nessa busca pelo levantamento por prata no templo, encontraram perdido, embolorado, abarrotado o livro da lei. O sacerdote lê e se rasga o coração. Ele lê para o secretário, aquele emissário do rei, e esse fica pasmo. O secretário lê diante do rei o livro, todo o livro da lei. Aí seria necessariamente
os 5 livros de Moisés, e o rei percebe, puxa, como estamos totalmente desviados do caminho do Senhor. Então, o rei propõe no seu coração renovar a aliança, renovar o culto com o Senhor e com toda a nação de Israel. E nisso Deus aprecia esse ato nobre de Josias. Josias consegue executar toda a obra no seu coração de reforma em todo o país, em toda a nação. E com isso, esse foi o último rei de Israel antes do exílio babilônico que andou com Deus. Até porque o livro de Reis abrangeu um período de 400 anos, desde a instauração da monarquia até o exílio na Babilônia, que aconteceu em 3 etapas, e a última delas acontecendo em 586 antes de Cristo. Mas, em termos práticos, o que isso nos ensina? Muitas vezes nós estamos com o livro da lei perdido na nossa estante, perdido na igreja, e há tempos não tendo contato com a palavra de Deus. O incentivo é que a palavra de Deus seja encontrada nos nossos corações e não fique perdida por aí, pois a palavra de Deus, quando nutrindo a nossa vida, a nossa alma diariamente, nós vamos ter uma vida de quebrantamento, tal como teve Josias. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que essa palavra, a palavra do Senhor, o livro da lei, seja o teu livro de cabeceira, o meu livro de cabeceira, e todos os dias nos rasguemos os nossos corações diante dele, em nome de Jesus.